tá? Pois Só um não. minutinho. O Cláudio está iniciando a gravação. ESC, isso. Pode pôr ok esse. Quando o senhor quiser parar de compartilhar, aqui no vermelhinho. Isso, pode. Opa, sumiu de novo. Pronto. Acho que ele tirou já. Saiu? Já tirou sim, a gente já vai começar. A gente vai primeiro chamar o doutor Saulo, que é nosso coordenador de curso, e em seguida a gente passa a palavra para os senhores, tá bom? Como é que chama o coordenador do curso? Saulo Góes. É desembargador Saulo Gal? Saulo Juiz. Góes. Ah, juiz. Isso, juiz. Então, gente, boa tarde. Eu sou Kelly Barcelos, do Núcleo Pedagógico da Escola da Magistratura. Em nome do nosso diretor, desembargador Flávio Pascarelli, nosso secretário-geral João Paulo Jacó e nosso coordenador de curso, Saulo Góes, eu quero desejar uma boa tarde a todos que estão presentes nesse webinário. Antes de passar a palavra ao doutor Saulo, eu informo que o certificado de vocês vai estar disponível no ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês fizeram a inscrição, e logo que começar a palestra, eu vou disponibilizar no chat um formulário de registro de frequência, né? Então, a frequência vai ser registrada através do formulário. Quando trocar de palestrante, a gente coloca novamente para que todos tenham oportunidade de registrar a frequência. Então, uma boa tarde a todos, um excelente webinário. Eu vi que o André já colocou aí o link. Obrigada, André. Passo a palavra ao nosso coordenador de curso, doutor Saulo Góes. Muito obrigado, querida Kelly. Sempre uma satisfação recebê-la aqui. Meus cumprimentos aos desembargadores Dr. Cláudio Luiz Bueno de Godoy e desembargador Spencer Almeida Ferreira. Eu me chamo Saulo Góes Pinto, estou como coordenador geral de curso da Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas. Tive a grata missão de apresentá-los hoje, apresentar a turma que vai acompanhar as palestras. Aliás, são temas extremamente interessantes. O desembargador Cláudio Luiz Bueno de Godoy vai palestrar sobre a alteração do regime jurídico de incidência de juros e correção monetária no Código Civil, dos aspectos controvertidos, e o desembargador Spencer Almeida Ferreira vai palestrar sobre alterações do regime jurídico dos juros na lei de usura, aspectos controvertidos. A nossa turma de desembargadores, ela é formada por juízes de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu vejo ao menos dois aqui, o juiz Nilo Marinho, assim como o doutor Yuri Caminha e mais alguns outros colegas, assim como alunos do curso preparatório à carreira da magistratura no Estado do Amazonas, que é fornecido pela ESMAN, e alunos interessados no tema. Eu tive a grata missão, como mencionado, de apresentar os desembargadores. Vou apresentar o mini currículo de cada um. O desembargador Cláudio Luiz Bueno Godoy é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possui mestrado pela PUC, assim como doutorado também pela PUC, é professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, associado fundador do Instituto de Direito Privado IDP, e foi membro do Conselho Nacional de Justiça, coordenador geral pedagógico da Escola Paulista da Magistratura. Seja muito bem-vindo, desembargador. Aproveito para cumprimentar também aqui outros colegas magistrados que já apareceram. Quanto ao desembargador Spencer Almeida Ferreira, ele é desembargador também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possui mestrado em Direito pela UNOeste, Universidade Oeste Paulista, pós-graduação em Direito Empresarial, MBA em Administração, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, coautor da obra Comentários ao Código de Processo Civil, Perspectiva da Magistratura. Então, como mencionado, nesse momento nós estamos com 59 alunos acompanhando a nossa transmissão apenas no interno, também realizamos a transmissão externa. E em nome do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, dou boas-vindas aos desembargadores e fiquem à vontade, o que for necessário, nossa equipe está aqui para dar o suporte. O desembargador Cláudio está com senhor a palavra. Bom, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite que me foi efetuado pela Escola da Magistratura do Estado do Amazonas. Eu digo sempre que é um prazer poder participar dos cursos das escolas da magistratura do país, não é? É uma das entidades
mais importantes de cada qual dos tribunais. Quero cumprimentar, portanto, a escola, os seus membros, na pessoa do coordenador de curso, o juiz Saulo Góes. Quero aproveitar para cumprimentar meu colega de prédio, estamos no mesmo prédio, né, Spencer? E é um prazer, de novo, dividir esse tema, não é? Da alteração recente que sofreu o Código Civil, particularmente no artigo 406, embora não só nele. E quero cumprimentar todos e todas presentes e que, enfim, se interessam pelo aperfeiçoamento e debate de temas que são temas atuais. Em relação a essa lei, 14.905, talvez de início seja bom contextualizá-la em função do que foi exatamente o seu propósito. Foi uma lei que procurou, isso está expresso até mesmo na sua justificativa, facilitar o acesso ao crédito em geral. Facilitar o acesso ao crédito de maneira direta, sem que houvesse sempre a necessária intermediação bancária, financeira, das instituições financeiras. A ideia foi nesse sentido, fixar uma taxa de juros certa, afastando a discussão que havia e candente, não é, sobre a exata interpretação do artigo 406, e com isso dando mais segurança à contratação de um crédito que passa a poder ser feito diretamente pelas regras que se procuraram estabelecer de modo a facilitar essa negociação e com isso reduzir o chamado custo Brasil, né? De algum modo, então, implementando o tráfico econômico no país. Foi um projeto de lei apresentado pelo Executivo em dezembro de 2023. Então, o que se pode dizer, a despeito do elogiável propósito da lei, é que talvez ela tenha sido, digamos, posta em ação de maneira muito célere. Aliás, não estranha que houvesse uma preocupação de o quanto antes se definir essa questão dos juros, não é, da taxa dos juros, a partir da redação do 406, mas que, de algum modo, estava aí, né, vigente desde 2003. Então, talvez essa tramitação célere nos tenha privado de uma maior reflexão sobre o que exatamente, afinal, ficou disposto na lei. E mais, isso é importante, especialmente porque, durante a tramitação, o projeto original foi alterado. E foi alterado particularmente, como nós vamos ver, na questão dos juros. Mas talvez para chegar lá, também de maneira introdutória, valha a pena desenhar um certo cenário histórico dessa evolução da questão dos juros, que envolve uma discussão que não é recente, não veio do Código Civil. Se a gente pensar no Código Civil de 2016 e no seu artigo 1062, o que havia ali era uma fixação de taxa de juros moratórios, né? Ou seja, quando não convencionados, eles eram de 6% ao ano e, portanto, de 0,5% ao mês. E o artigo 1262, que tratava dos juros remuneratórios ou compensatórios, o que ali se dizia é que havia uma livre fixação dos juros, inclusive acima do artigo 1062 e também sem qualquer espécie de vedação à capitalização. Vamos lembrar que a racionalidade do Código Civil de 1916 obedeceu à lógica de todos os códigos oitocentistas a partir do Código Civil francês de 1804. Ou seja, uma ideia de interferência mínima do Estado nas questões que dissessem respeito à autonomia de as partes contratarem quando, como e o que quisessem, né? E foi, evidentemente, essa lógica que passou a sofrer, digamos, uma alteração, talvez até uma evolução, embora hoje se retorne um pouco a esse paradigma, não é, do liberalismo, mas o fato é que, como é uma matéria que envolve o domínio econômico, isso é inevitável, há sempre um interesse heterônomo público, estatal, realmente, nessa matéria, o que, depois do Código Civil, pouco tempo depois da vigência do Código Civil de 1916, em 1933 se editou a Lei da Usura. Então vejam que de 16 a 33 já houve
já houve uma alteração, foi pouco tempo de vigência, de uma sem limitação dos juros e da forma da sua contagem. Porque logo em 1933, no seu artigo 1º, a lei da usura vedou a estipulação de qualquer taxa de juros que superasse o dobro da taxa legal. Portanto, por isso é que de 6 foi para 12, não é? A taxa de juros máxima passou a ser, quaisquer juros, passou a ser de 12%. E mais, no artigo 4º, a lei da usura vedava a capitalização inferior a 1 ano, e, aliás, vedava não, veda, e nós vamos ver que essa lei atual, a Lei 14.905, de alguma maneira retoma a lei da usura de maneira parcelada. Agora, essas vedações da lei da usura, impostas ao Código Civil de 16, elas foram, ao longo do século XX, sofrendo uma série de mitigações, uma série de exceções. Então, por exemplo, para as instituições financeiras, a Lei 4595, que é de 64, de mercado de capitais, a súmula 596, depois as medidas provisórias 1963 e 2170, a súmula 539 do STJ, passaram a admitir que essa limitação da lei de usura, de um lado, quanto à sua taxa, não se aplicaria às instituições financeiras, numa explicação que parece razoável, ao meu ver, e talvez o problema não seja exatamente esse, mas de que o banco ele empresta o dinheiro que ele capta no mercado. E o dinheiro que ele capta no mercado, ele capta pagando juros, que são os nossos investimentos. Então, nós investimos nas instituições financeiras, que nos pagam juros para isso, e esse dinheiro, as instituições financeiras, elas emprestam a juros. E por isso é que não se limitou a cobrança de juro, porque, evidentemente, que nessa atividade a instituição financeira tem custos. Então, a remuneração dela engloba também os custos que ela tem. E talvez, portanto, por isso, o problema não seja exatamente a não limitação, a falta de limitação do máximo da taxa de juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras. Explica-se que não haja essa limitação. O problema talvez esteja na diferença entre o que se paga para captar e o que se cobra para emprestar, que é o chamado spread. Essa diferença é que é muito grande. No Brasil, embora eu insista, haja aí a questão de qual é o custo também envolvido nesse spread. Mas o fato para nós, objetivo, é que ao longo do tempo, já essa limitação da taxa de juros sofreu essa mitigação em relação às instituições financeiras. E mesmo essa legislação e esses enunciados sumulares que eu identifiquei, passaram também a delimitar hipóteses em que se autoriza a capitalização inferior a 1 ano. São produtos bancários financeiros que historicamente permitiram a capitalização em períodos inferiores, né? Em interregnos inferiores. Aliás, se a gente lembrar das cédulas, cédula industrial, cédula rural, essas cédulas de crédito, depois a cédula de crédito bancário, todas elas admitiram capitalização em períodos, não é, inferiores à anualidade. Sobreveio a Constituição Federal, e a Constituição Federal, como sabemos, pretendeu impor também um limite de juros, o que ela chamou de juros reais. Isso no artigo 192, inciso 8º, parágrafo 3º. E também todos sabemos que essa matéria foi objeto, primeiro, de uma súmula vinculante, número 7, e depois da emenda constitucional número 40 de 2003, que suprimiram essa limitação ao fundamento de que essa matéria da Constituição Federal, como regulava o capítulo constitucional da ordem financeira, dependia de regulamentação. Muito bem, sobreveio, então, finalmente, o artigo 406 do Código Civil. O artigo 406 do Código Civil, ele trouxe em si uma novidade. Qual? Estabeleceu uma verdadeira norma civil em branco. A ideia da norma em branco é uma ideia própria, não é? Com a qual a gente se acostumou na época de estudante, no campo do direito penal, não é? Quando a norma penal remete para a complementação do seu conteúdo a um outro ramo do direito. Pois foi exatamente isso, na sua redação originária, que o artigo 406 fez. Ele disse que o máximo, não é, dos juros moratórios, dos juros legais, é disso que se trata ali, embora depois, no capítulo do mútuo, o artigo 591 remetesse ao artigo 406, mas o fato é que ali se estabeleceu, então, como máximo de juros, aquilo que a Fazenda cobrava
nas suas obrigações ativas, né? Nos seus créditos. E aí a grande discussão que se instaurou, né? Porque se o Código Civil, e que foi o que a lei nova quis superar, se o Código Civil nos remeteu ao direito tributário para estabelecer o máximo da taxa de juros legais civis, a pergunta que sempre houve e que sempre se fez é: mas onde eu vou achar essa taxa no direito tributário? E a primeira resposta que se deu foi, então, a de que o máximo dos juros legais civis se definiria pela taxa Selic. Por que pela essa taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia? Né? Porque essa era a taxa que definia a cobrança dos créditos tributários da Fazenda. Sucede que, passado esse primeiro impacto interpretativo do artigo 406, alguns autores passaram a defender, a meu ver com razão, passaram a defender a ideia de que seria inviável que a taxa Selic definisse a taxa de juros, porque, embora o Código Civil tivesse estabelecido ali uma norma em branco, era uma norma em branco que remetia ao direito tributário, mas exclusivamente para a fixação de uma taxa que fosse de juros. E o problema é que na taxa Selic se compreendia a existência de outros elementos ou fatores econômicos além dos juros, como uma certa expectativa inflacionária e, portanto, uma comissão de permanência ou uma correção previamente estabelecida. O fato é que não havia uma segurança e talvez houvesse até uma certeza de que outros elementos econômicos integrassem a composição da taxa Selic. Ainda se duvidasse um pouco de quais todos que compunham, mas certamente não era só uma taxa de juros. E exatamente por isso é que autores passaram a defender que, ao invés de procurar a resposta para o 406 na taxa Selic, a procura deveria ser de uma outra taxa de juros no direito tributário. E aí a remessa e o auxílio do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que lá estabelece que a taxa de juros é de 1% ao mês. Então, nós voltávamos com o artigo 406 à ideia dos juros máximos da taxa legal de 1% ao mês. O STJ, em virtude dessa discussão doutrinária, também variou a sua orientação. Em primeiro lugar, entendendo que era a taxa Selic, depois entendendo que era o juro de 1%, e finalmente voltando à taxa Selic, mas sem qualquer ressalva. Apenas a ressalva de que não se poderia acumular com a correção monetária, que já era um indicativo de que a taxa Selic não era mesmo só uma taxa de juros. Pois bem, essa insegurança a lei claramente quis, superar, definindo um determinado valor que pudesse dar maior segurança e previsibilidade aos atores nesse campo das contratações mutuárias. E aí, então, se apresentou o projeto na Câmara. O Executivo apresentou o projeto na Câmara. Só que o projeto original continha uma norma de fixação dos juros que talvez não resolvesse o problema da insegurança jurídica. Por quê? Porque no projeto original, os juros se calculariam por uma média aritmética de taxa de juros reais das chamadas NTN-B, Série B, ou seja, são notas do Tesouro Nacional e que, para prazos quinquenais, e seria apurada uma média nos 12 meses antecedentes e mais um percentual, mais 0,5%. Em resumo, era alguma coisa que, na verdade, traía o próprio propósito da lei e, por isso, ainda na Câmara isso se discutiu e, quando a matéria chegou ao Senado, houve, então, uma proposta alternativa. Ou seja, isto, na verdade, se procurou superar essa ideia da insegurança que o próprio projeto trazia e que, portanto, traía o seu propósito, mas uma alternativa, que seria ou essa taxa, ou a taxa Selic menos o IPCA, que é o que acabou depois vigorando, mas naquela ocasião era uma alternativa e vigoraria aquela taxa menor. Então seria, pela proposta, a taxa menor entre essas duas alternativas. E isso se levou em consideração, e isso teve em consideração também o fato que, desde a Câmara, já havia uma proposta
análoga, né? Aliás, para bem dizer, essa proposta originariamente veio da Câmara com essa alternativa. Essa alternativa foi discutida no Senado, mas o fato é que no Senado o que acabou prevalecendo por uma emenda foi a exclusão da alternância e, finalmente, a fixação da taxa como ela acabou passando. A taxa de juros, então, se mede pela Selic menos o IPCA, sendo que o IPCA, por coerência, passou a ser o índice de medição da correção monetária legal. E aí, talvez valha a pena fazer uma ou talvez valham duas menções. A primeira delas, em relação à própria atualização monetária. É bom não confundir, porque o que fez a lei foi fixar um índice legal de correção monetária naquelas hipóteses em que ela incide por força de lei. E aí é preciso definir dois momentos obrigacionais distintos. Um primeiro momento obrigacional é aquele que vai desde o nascimento da obrigação até o vencimento da obrigação, em que só incide a atualização monetária se ela tiver sido pactuada ou se for caso do artigo 317 da teoria da imprevisão. Porque vigora ainda no nosso sistema, apesar da lei nova, isso não mudou nada, o princípio do nominalismo. Logo, as partes podem convencionar cláusulas de escala móvel nesse período obrigacional, e aí as restrições que a gente vai encontrar, porque os índices são livres, são as restrições de abusividade em geral. Então, por exemplo, se forem relações consumeristas, relacionadas ao setor da construção civil, é possível usar o índice da construção civil, mas enquanto a construção não termina, então nós vamos ter índices setoriais que podem ser utilizados com aqueles controles de abusividade que a gente já fazia. Essa correção monetária legal é aquela que incide no segundo momento obrigacional, ou seja, a partir do inadimplemento da obrigação até que ela se satisfaça. Aí incide correção monetária legal por força do artigo 389 do Código Civil, do artigo 394 e 95 do Código Civil, que é a correção monetária dos valores devidos e não pagos. Essa correção monetária, e a segunda ressalva, ela incide por índices legais que agora a lei nova entendeu de medir a partir do IPCA. Por que o IPCA? O IPCA é um índice do IBGE, mas, na verdade, há outros. Por exemplo, podia ser o INPC. O problema do INPC é que o INPC ele é parcial, porque ele mede a variação do custo de vida de famílias, mas de famílias com renda limitada até 5 salários. Entendeu-se que talvez não fosse o índice mais amplo. Outros índices poderiam ter sido utilizados? Poderia, não é? Aliás, a gente já teve outros índices. O RTN, OTN, UPC. Na verdade, aqui, o que se pensou... O INPC, aliás, a bem dizer, o INPC nem é o INPC é da Fundação Getúlio Vargas, e que podia ter sido utilizado também. Só que entendeu-se que era um índice de uma instituição privada, embora, claro, respeitável, e por isso é que se ficou com o IPCA, que é o índice oficial medido pelo IBGE. Essa foi a ideia. E o INPC, além de ser um índice medido de maneira privada pela FGV, tem essa limitação em relação às famílias que constituem o universo de pesquisa do próprio índice. Aliás, aqui em São Paulo, nós tínhamos uma tabela prática, eu imagino que no estado do Amazonas também, mas nós tínhamos uma tabela prática de utilização do índice de correção monetária que era feita a partir do INPC e que já foi atualizada para o IPCA. Muito bem. Desse modo, então, é que nasceu e veio à luz a atual redação do artigo 406, quando não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, e a taxa legal, então, passa a ser essa: Selic menos IPCA. Qual foi a ideia? Foi desindexar a Selic. Foi adotar a Selic como taxa legal, o índice legal de juros, mas tirar dela o que se entendeu ser um componente de atualização monetária, e por isso é a Selic menos o IPCA. É verdade que nesse resultado de subtração, é possível que num certo momento, depende do momento econômico, não é, possa haver um resultado
negativo, mas aí a lei já resolveu que se o resultado for negativo, considera-se o índice de juros como zero. Zero. Portanto, Portanto, essa foi a novidade em termos de juros legais moratórios. A questão, porém, que continua se colocando é sobre se é possível, apesar dessa fixação legal, a convenção das partes sobre juros moratórios superiores à taxa legal. E aqui sempre fica, aquela pergunta que já vem da redação originária. Quando a redação originária ressalva o acordo das partes. Quando se diz que se os juros não tiverem sido convencionados, eles serão esses da Selic menos o IPCA, a pergunta que fica é, bom, mas pode ser mais do que isso? Pode ser mais do que isso? Aí entra a lei da usura. Nós voltamos à lei da usura e a lei da usura proíbe juros acima do dobro da taxa legal. Então não é possível qualquer convenção de juros acima do dobro da taxa legal. Como nós vamos ver, porém, a lei nova trouxe ressalvas à incidência da lei da usura, que nós já vamos examinar. Mas aplicável à lei da usura, como em regra ela continua aplicável, então não é possível, Então não é possível ajustar juros acima do dobro da taxa legal do 406, tal como hoje ela se define. Pois bem, só que, além de alterar o artigo 406, a lei nova alterou o artigo 491, o artigo 591, que eu acabei de mencionar. O artigo 591 é justamente aquele artigo que dispõe sobre os juros, mas no capítulo do contrato de mútuo. O artigo 591 passa a ter, portanto, uma nova redação que diz respeito aos juros remuneratórios. A redação originária, como eu já disse, ela primeiro presumia que os juros fossem inerentes ao mútuo. O mútuo, como regra, é um mútuo federatício, ele tem fins econômicos. Mas, na sua redação originária, a taxa ficava vedada, a taxa do 406, e era vedada a capitalização abaixo da anualidade, com todas as ressalvas que já ao longo do século XIX foram sendo feitas e que eu acabei de mencionar. Pois bem, a redação agora do 591 é a seguinte: destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros. É a ideia de que, salvo disposição em contrário, o mútuo é federatício. E aí apenas se diz que, se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no artigo 406. Pois bem, qual é fundamentalmente a questão? A questão é que a redação atual agora não diz sobre as limitações que antes expressamente ficavam expressas na disposição legal. Ou seja, hoje o limite que existe à taxa de juros do artigo 591 é o limite da lei da usura, que é o mesmo limite que se impõe ao artigo 406. E aqui, ressalvadas essas hipóteses todas que a gente já viu de exceção, me parece que a grande questão levantada pela lei é essa. Não é exatamente o da taxa de juros, mas é o parágrafo 3º, ou minto, o artigo 3º da lei nova, que estabelece quais são as hipóteses, agora mais alargadas, em que não se aplica a lei da usura. Porque se não se aplicar a lei da usura nessas hipóteses, e não se aplica, nós vamos ter que interpretar ali, o fato é que não há limite. Pelo menos não há um limite tarifado. Então, vejam bem, o artigo 3º, ele diz, da lei nova, diz claramente o seguinte: não se aplica o decreto 22.626, que é a lei da usura, nas seguintes hipóteses. Se me permitirem, como o desembargador Spencer vai voltar também a esse tema, eu não vou examinar aquelas hipóteses que não consagram nenhuma espécie de novidade, e delas até o desembargador Spencer vai tratar, não haverá, então, superposição. Mas nós dois enxergamos uma dificuldade, mesmo de ordem interpretativa, em duas hipóteses novas, em que a lei da usura não se aplica e que, portanto, não se aplicam os limites aos juros
moratórios e remuneratórios ou compensatórios que na lei da usura se estabelece. Então, eu não vou mencionar ali as hipóteses do inciso 3º, que são justamente as hipóteses de mútuos pelo sistema financeiro, instituições financeiras. Há ali a ideia agora do clube de investimento também, isso merece alguma não é, menção. As sociedades de arrendamento mercantil também podem cobrar juros fora da lei da usura. A ideia básica das operações realizadas no mercado financeiro, no mercado de capitais e no mercado mobiliário. Nós temos hoje um mercado mobiliário com títulos, não é, que são títulos de negociação de crédito. Mas o fundamental são os 2 primeiros incisos, que dizem o seguinte: primeiro, não se aplica a lei da usura quando a contratação do crédito se der entre pessoas jurídicas, ponto. 2, não se aplica a lei da usura quando houver contratações creditícias, obrigações que estejam representadas por títulos de crédito ou valores mobiliários. Aqui me parece seja fundamentalmente a questão básica, não é? Começando pelo fim. Numa leitura literal do dispositivo, então a gente teria que considerar que a lei da usura e os limites, as restrições, os tetos por ela estabelecidos não se aplicariam a qualquer contrato de mútuo realizado entre 2 pessoas jurídicas. Ponto. Ponto. E no segundo caso, não se aplicaria a qualquer obrigação creditícia que esteja representada por títulos de crédito. Ponto. Como eu dizia, vamos começar pelo fim, títulos de crédito. Vamos imaginar que a operação creditícia, fora do sistema financeiro, porque o mútuo não é privativo do sistema financeiro, esteja representada por título de crédito, que é muito comum. Notas promissórias, letras de câmbio. Se o devedor dessas letras, desses títulos, for pessoa natural, não se aplica a lei de usura? Porque se for assim, não haverá mais nenhuma operação creditícia que não envolva o saque ou a emissão, dependendo do título, de um título de crédito. Então, me parece que aqui, matéria a debater, a interpretação deva ser restritiva. Deva ser títulos de crédito que não envolvam pessoas naturais, pessoas físicas, não é? Mas a matéria está em aberto. Segundo lugar, agora voltando para o inciso 1º, obrigações entre pessoas jurídicas. Aqui, me parece, seja também preciso fazer um refinamento da disposição no sentido de ter presente a situação de contratação desigual entre pessoas jurídicas. Nós vamos ter que considerar que essa, não é, ilimitação de juros se aplique fundamentalmente para pessoas jurídicas que contratem em situação de paridade. E a própria lei da liberdade econômica diferenciou contratos paritários e não paritários. Agora, quais serão os instrumentos que a gente vai ter para esse controle? Claro, se for uma relação de consumo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, não tem problema. Mas vejam, fora do Código de Defesa do Consumidor, mesmo entre pessoas, ainda que jurídicas, mas que não sejam ou não estejam envolvidas numa relação de consumo, pode haver desequilíbrio, pode haver uma não paridade. Então, o que me parece é que os instrumentos de controle aqui, quando não se aplicar o CDC, sejam fundamentalmente algumas leis especiais que a gente ainda pode, não é, utilizar, por exemplo, a Lei de Economia Popular, mas fundamentalmente a gente vai ter que trabalhar com o artigo 187, na minha opinião, que é o artigo que consagra a teoria do abuso, a teoria objetiva, né, do abuso do direito, não a teoria subjetiva do abuso, como era na sua origem, né? E o que vai nos auxiliar para verificar o eventual abuso, talvez não seja exatamente a taxa em si, mas a comparação da taxa com que seja uma média. E aí também uma dificuldade. Por quê? Porque quando são instituições financeiras, o Banco Central, ele publica a média da taxa de juros nas operações financeiras. E isso nos ajuda muito. Agora, se forem mútuos, não é, fora do sistema financeiro, que envolvam negócios jurídicos entre pessoas jurídicas comuns fora do sistema financeiro, a gente não tem exatamente um órgão que reúne e centraliza esses dados, ou pelo menos não como o Banco Central.
Então, a gente vai ter que se valer da prova. A prova técnica, perícias que indiquem um certo cotejo possível dessa relação concreta que se está a discutir com relações análogas, né? Então, nós vamos ter essa dificuldade, mas que não afasta o controle da abusividade, porque o fato de não haver um limite tarifado nessas situações em que não se aplica a lei de usura, não significa que não haja nenhum limite controlável. E, finalmente, algumas questões pontuais e que ficarão para debate, se assim o entenderem, não é? Mas eu não quero me alongar demais e invadir o tempo do desembargador Spencer. Sempre ainda haverá perguntas que precisarão ser respondidas. Em casos de codevedores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, os juros incidirão de maneira diversa? É preciso verificar se há ou não há solidariedade entre esses codevedores. Vamos lembrar que, por exemplo, o artigo 280 do Código Civil estabelece que, na solidariedade, todos respondem por tudo. Todos respondem pelo todo. Nós vamos ter que trabalhar com isso. Mas, por outro lado, a súmula 186 do STJ, ela faz uma distinção. Lembram-se dos juros compostos, né? O Código Civil foi interpretado desde o anterior que naqueles atos de crime, o ilícito que deriva de crime, os juros são compostos para o autor do crime, mas para os partícipes não, só para o autor. Então nós temos também um exemplo de que nem sempre é tudo para todos. Como é que nós vamos fazer com a questão dos juros? Nós vamos diferenciar os juros remuneratórios dos juros moratórios para definir essa discussão. Então vejam que os problemas são muitos, mas de maneira geral, a ideia da lei parece elogiável, no sentido de procurar superar uma discussão que é pendular e que prejudica mesmo a previsibilidade das soluções, não é? Aqui mesmo no tribunal, a gente já mudou o modelo de voto, né, Spencer? Várias vezes, conforme as orientações foram se alterando. E aí a gente tem coisas julgadas, não é? Em épocas distintas, com distintos juros incidentes. Agora nós vamos ter essa questão, evidentemente, em relação ao período anterior à lei, porque não há dúvida de que ela vigora dali para frente, não é? E os juros incidem de maneira, tanto quanto a atualização monetária vai incidindo período a período. Então, nós teremos período com lei nova, período com lei velha, não é? E para a lei velha, nós vamos ainda ter essa discussão, a coisa julgada, às vezes, com juro de 1%, quando agora o STJ diz que é Selic, mas se a gente for aplicar a Selic, vamos ter que tirar o IPCA, enfim, há questões todas que continuam, mas o propósito da lei parece um propósito razoável. A questão talvez seja a forma da consumação, talvez a ligeireza da edição da lei, mas, diante disso, o nosso papel é esse que faz agora a Escola da Magistratura do Amazonas, que é debater. Ao que eu agradeço o convite e a atenção de todos, espero não tê-los cansado, e devolvo a palavra ao nosso ilustre coordenador. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. Brilhante a palestra. Esclareceu. Muitos colegas aqui têm comentado comigo as manifestações apresentadas. Eu solicito aos alunos que, caso tenham dúvidas, nós vamos solucioná-las ao final, aí dando a possibilidade também para não tomar o tempo do desembargador Spencer. Eu quero cumprimentar aqui a colega, ainda não tinha visto, a juíza Aida Andrade, que se faz presente aqui. Satisfação encontrá-la, doutora Aida, seja sempre bem-vinda. E passo a palavra, sem maiores delongas, ao desembargador Spencer para a sua palestra. Boa tarde a todos. Especialmente queria cumprimentar e agradecer ao desembargador Flávio Humberto Pasquarelli Lopes, diretor da Escola da Magistratura do Amazonas, que, através do Dr. Saulo Góes Pinto, nos fez o convite para, nessa tarde, conversarmos um pouco sobre as modificações da Lei 14.905 de 2024. Também gostaria de cumprimentar a excelência da manifestação, da palestra, da aula do professor Cláudio Luiz Antônio Godoy, que eu conheço, professor doutor da USP, conhece bem o assunto e com muita proficiência e clareza naquilo que diz respeito à incidência jurídica do juros da correção monetária. Os aspectos controvertidos ele pontuou muito bem, e nós temos conversado sobre isso dentro da Escola Paulista da Magistratura aqui em São Paulo, e às vezes os debates que temos nas câmaras ou nos grupos de campo.
Também cumprimento as pessoas que nos prestigiam assistindo, especialmente os ilustres juízes do Estado do Amazonas e demais pessoas interessadas num tema que suscita bastante dúvida pela recente modificação da lei. Daquilo que me parece interessante, eu procurei elaborar, dentro das mudanças da correção monetária e a incidência de juros, eu procurei elaborar algumas lâminas que, sem a pretensão de esgotar o assunto, podem servir de subsídio aos ilustres colegas magistrados no momento em que tiverem que aprofundar os estudos ou decidirem questões a respeito disso. E isso ficaria como uma contribuição, um subsídio sujeito, é claro, a um feedback depois que possa melhorar ou corrigir algum equívoco que tenha cometido. As lâminas foram elaboradas logo quando a lei foi publicada, e sim, sem algum apoio grande doutrinário, porque ainda não existia, e tampouco com a jurisprudência que irá se formar. Naquele momento, que foi no comecinho de agosto, nós tivemos uma reunião, que foi daí que teve o contato, o convite da Amazonas, e esta reunião contou com a participação de mais ou menos 1.000 pessoas, 800 pessoas online e 200 pessoas dentro da presença física. E foi um debate bastante palpitante, porque também suscita reflexões que a gente vai melhorando. Então, professor Saulo, eu peço licença para tentar transmitir, falando através do PowerPoint, que eu vou tentar, não tenho muita habilidade nessa colocação, mas vou tentar ver se eu consigo dividir aqui a tela. E agora, aqui, vamos abrir aqui, ver se deu certo. Agora eu vou aqui. Aqui está funcionando muito bem. Está dando para ver aí? Sim, tá dando. A gente está vendo a sua tela. Se for Espera aí. possível, só colocar no modo apresentação, aí a gente Eu consegue. consigo. Agora foi? Foi. Tá perfeito. Pois não. Então, como eu estava dizendo, são algumas lâminas que didaticamente podem ajudar no aprofundamento do estudo sobre as modificações da lei. Eu tenho para mim que esta lei foi publicada em 28 de junho de 2024 e ela modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil. Como disse o professor Cláudio Godoy, especificamente aqueles que disciplinam a atualização monetária, os juros remuneratórios e os juros moratórios, incidentes das relações civis. E também definiu quais são as operações financeiras que não se aplica à lei de usura, que é o Decreto-Lei 22.626 de 33, e em determinadas obrigações e padronizou a utilização dos índices específicos de atualização monetária e juros moratórios, a saber, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Ampliado, IPCA, para atualização monetária, em caso em que não haja convenção entre as partes ou que não haja previsão legal. Então, a lei define, nas hipóteses em que não houver a pactuação ou não houver lei específica, que o IPCA, apurado pelo IBGE, que vamos falar em seguida, passa a ser o índice de atualização monetária a ser aplicado nas operações financeiras. E a taxa Selic, um índice de juros moratórios, na ausência de convenção ou de previsão normativa expressa, deduzida da taxa Selic, a respectiva correção monetária, que é o IPCA, conforme prevê o artigo 406 do Código Civil. Para que a gente possa contextualizar e entender a modificação, procurei colocar a redação antiga e a redação nova dos artigos que sofreram a modificação específica. No que diz respeito à unidade de implemento das obrigações, como bem lembrou o professor Cláudio Godoy, a redação antiga do artigo 389 dizia: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, mais honorários de advogado. Na nova redação do artigo 389, substitui-se a atualização monetária por índices legais. Diz assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogados. E introduziu-se um parágrafo único, dizendo:
que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não previsto em lei específica, ou seja, não existe o índice de atualização monetária obrigatório, como lembrou o professor Cláudio Godoy, nas hipóteses em que tem a relação de construção, então você pode ter o IGPM, você pode ter o IPCA, a critério das partes. A lei veio para suprir uma lacuna, estabelecendo que nas situações em que não houver sido pactuado, não houver sido convencionado, ou por força de alguma lei específica, então, nesses casos, a atualização monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preço Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, ou índice que venha a substituir. Também, a Lei 14.905 altera de forma significativa a redação do artigo 591, que trata, como disse o professor Cláudio, lembrou muito bem, dos juros remuneratórios em algumas hipóteses. Diz assim, dizia a redação do Código Civil de 2002, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exercer a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. Então, veja, destinando-se um mútuo para fins econômicos, são presumidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. E a observação me parece interessante, porque vamos conversar na possibilidade da capitalização não ser anual, ser semestral, mensal, às vezes até diária, nas hipóteses em que tenha vinculação às instituições financeiras, ao sistema financeiro. Já a nova redação do artigo 591, pela Lei 14.905, diz assim, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se indevidos juros. Ponto. Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil. E parece interessante destacar que a lei diz assim, os juros remuneratórios são livres. As partes, como lembrou o professor Cláudio, as partes podem pactuar juros de 1%, 2%, 3%. Então, no período de normalidade, que vai dar contratação ou vencimento, eu tenho atualização monetária mais juros remuneratórios livres. Então, esses juros, diz assim, o parágrafo único, aplica-se a taxa de juros se não for pactuada, seria a taxa legal. Então, essa taxa legal é que traz a dificuldade da interpretação, porque se refere expressamente ao artigo 406 do Código Civil, e o artigo 406 do Código Civil é que traz a maior dificuldade, como lembrou o professor Gaull na brilhante explanação que fez, na interpretação da sua aplicação de forma prática, para aqueles que operam com esse tipo de cálculo. A redação antiga do artigo 406 era específica. Quando os juros moratórios, e não remuneratórios, quando os juros moratórios não forem convencionados, então, observe que o legislador está admitindo, nessa hipótese, a possibilidade de existir, além dos juros legais, também os juros moratórios convencionais. Então, ele diz assim, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provier determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Como destacou o professor Cláudio Godoy, quando se vai nos impostos da Fazenda Nacional, nós nos remetemos ao Código Tributário Nacional, o artigo 161 do Código Tributário Nacional diz que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora. E o parágrafo 1º do artigo 161 diz assim, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês, linear, 12% ao ano. E essa discussão da aplicação ou não desse artigo 161, parágrafo 1º, no levantamento histórico que apresentou o professor Cláudio, o próprio STJ, nos créditos da Fazenda Pública,
oscilou entre a taxa Selic e a taxa de 1% ao mês. A nova redação do artigo 406 procura espancar, afastar essa dúvida que existia, mas também o faz de uma forma não muito fácil didaticamente, porque diz assim, o caput do 406, quando não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, nas operações bancárias, durante muito tempo, em função da inflação, as instituições financeiras punham nas células de crédito dos contratos, deveria pagar de acordo com a taxa de juros vigente no momento do pagamento. O consumidor, o tomador do empréstimo, deveria procurar saber qual é a taxa vigente naquele dia para poder pagar. Então, procurava-se saber, perante a instituição financeira, qual seria a taxa naquele momento, naquele dia. O 406 diz assim, quando não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, ou quando provier determinação de lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Veja, ele não põe mais juros moratórios, mas ele diz que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. E que diz o parágrafo 1º? Que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, que é a Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, que é o IPCA. Então, se nós tivermos mentalmente entendendo o que o legislador estabelece para a relação de juros moratórios legais, nós temos que, matematicamente, fazemos, ainda que de forma muito simples, que os juros moratórios representam a taxa Selic menos a taxa dos juros, a Selic menos o IPCA, porque a Selic já contém na sua composição a atualização monetária. E aí vem o parágrafo 2º do artigo 406, que diz assim, a metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Veja, a lei é de 28 de junho de 2024 e teria 30 dias para que o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do Brasil, regulamentasse qual é a metodologia de cálculo, porque até então você teria 60 dias para sua aplicação, e surgiu no dia 28 de agosto de 2024, o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, divulgou qual seria a forma de cálculo, através da resolução 5.171 de 2024, estabelece como deve ser calculada a forma para que se tenha a taxa legal reduzir a Selic menos do IPCA. Os fatores matemáticos, é claro que isso fica por conta de contador, não nós, mas está fácil de entender que está estabelecido que não se tinha até então, a partir de 30 de agosto, todo mundo tem a resolução Conselho Monetário Nacional 5.171 de 2024, determinando a metodologia de cálculo. Muito bem. Aí, como nós temos conversado, se todo mundo entende um pouquinho de direito, entende menos de economia ou de matemática, mas imaginemos que tenhamos aí a Selic hoje estabelecida em 10% ao ano, a previsão de Selic de 10% ao ano. E que o 406 diz assim, eu tenho que pegar a Selic e deduzir do IPCA. O índice de preço ampliado, o preço do IPCA, preço ampliado, de consumidor ampliado, imagine que esteja em 4%. Então, qual é o cálculo que eu posso ter? Qual é a taxa de juros legal? Eu teria 10% da Selic menos os 4% do juros. 10 menos 4, qual é a taxa de juros moratórios legais? 6%. Então, eu posso cobrar 6%. Então, vem o parágrafo 3º, diz assim, caso a taxa legal represente resultado negativo, ou seja, se o IPCA for maior que a Selic, imagine que nós temos uma produção econômica grande e tenhamos um crescimento extraordinário de 12%, e a Selic esteja em 10%. 10 menos 12 vai dar menos 2%. Então, aí o juro moratório é zero, por força de lei. Nesse momento, nós estaremos aplicando o juro moratório zero, e sem nenhuma acréscimo em função da aplicação da lei.
mentalmente ou didaticamente, procuro sempre fazer a distinção, como fez o professor Cláudio. Nós passamos a ter, então, os juros moratórios tidos como legais, que representam o quê? A força da dicção do artigo 406 é a Selic menos o IPCA. E os juros moratórios convencionais. Convencionais são aqueles escolhidos livremente, mas que, por força da própria dicção da lei, eles podem ser escolhidos, mas não podem exceder o dobro da taxa legal. O artigo 1º da lei de usura, que é o Decreto-Lei 22.623 de 33, traz especificamente que a taxa não pode ser o dobro da taxa legal. Se a taxa legal é IPCA, a Selic menos IPCA, como disse, se a Selic for de 10%, IPCA for de 4%, o juro moratório está de 6%. O convencional tem que ser de quanto? No máximo o dobro. 6 vezes 2 seria no máximo 12%, 1% ao mês. Esta me parece a interpretação razoável para a hipótese dos juros moratórios. E quando temos, então, na realidade, a dificuldade de fazermos do capital a atualização monetária com os juros remuneratórios e juros moratórios, já que não estamos trabalhando com remuneratório, que é durante o período de normalidade, me parece interessante conversar um pouquinho sobre a aplicação dos juros moratórios. Nesse caso, aí, o índice de atualização monetária, IPCA, apurado pelo IBGE, será aplicado, se não for pactuado, o índice de atualização monetária, se não houver previsão legal, IPCA. Após essa aplicação, eu tenho os juros moratórios. Já que a taxa legal corresponde à taxa referencial Selic menos do IPCA, e eu tenho no segundo momento, os juros moratórios representam a Selic menos do IPCA. E a justificativa, como disse, é que a dedução do IPCA da Selic é justificada pelo fato de que a Selic já contém juros e correção monetária na sua composição. Então, eu estaria deduzindo e evitando um bis in idem, cobrar 2 vezes, já que a Selic apura da mesma forma a correção monetária. E pus aí uma ideia que possa ter, no sentido de obter o cálculo. Primeiro passo, estabelecer qual é a taxa Selic e o IPCA. Segundo passo, subtrair o IPCA da taxa Selic. Se for negativo, os juros moratórios são zero. E no quarto passo, adicionar os juros calculados do valor principal da dívida corrigida. Ainda sempre fica a questão de que a Selic ela é projetada, então eu tenho uma projeção assim como o IPCA, ela é feita sempre com 12 meses, e a dificuldade de saber como é que se faz essa aplicação. Por isso que nós temos uma discussão no sentido de verificar que seria uma projeção não para o futuro, mas em função daquilo que está se cobrando em razão da média do tempo decorrido. Nessa discussão da aplicação prática dos juros moratórios, é interessante lembrar que eu posso ter, então, dívidas sem o pacto de juros, então eu estaria aplicando juros legais, ou dívidas financeiras com o pacto de juros moratórios, ou seja, com o pacto de juros moratórios legais. Quando eu não tenho dívida sem pacto de juros legais, me parece que há problema. Aplica-se os juros moratórios legais, Selic menos IPCA, e depois da atualização pelo IPCA, que é a atualização monetária. Quando eu tenho a dívida com pacto de juros moratórios, prevalece o acordo, respeitado o limite da lei de usura, que não pode exceder o dobro de juros moratórios legais, que é o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei 22.626 de 33, que é a chamada lei de usura. Agora, quando nós temos a aplicação da prática, a atualização do capital, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais sem pacto de correção monetária, é que me parece que fica uma operação para nós, operadores de direito, até, às vezes, difícil de visualizar, mas devagarzinho a gente consegue entender. Se eu não tenho pacto de correção monetária, então as partes não convencionaram, a correção monetária será o IPCA do IBGE, por força do 389, parágrafo único. Então, eu corrijo pelo IPCA. Corrigir pelo IPCA. Não tenho pacto de juros, então eu vou aplicar os juros legais. Então, corrigir pelo IPCA, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, além da atualização monetária, pelo IPCA, mais os juros moratórios legais. Quais são os juros moratórios legais? É exatamente a Selic menos o IPCA, que determina o artigo 406, parágrafo 1º do Código Civil.
Então, matematicamente, a fórmula poderia ser, a equação poderia ser assim descrita: eu tenho o capital mais juros remuneratórios corrigido pela correção, pelo corrigido monetariamente, por qual? Se eu não tenho a convenção, pelo IPCA, mais os juros moratórios legais, que é o quê? Selic menos IPCA. Isso representa o quê? Capital mais IPCA, mais Selic menos IPCA. Só conversando entre juros moratórios legais e atualização monetária. Agora, quando eu tenho os juros moratórios convencionais e não os juros moratórios legais, eu tenho que pensar se as dívidas estão sem impacto de atualização monetária, eu aplico de novo o IPCA. Apliquei o IPCA, corrigi o capital, aí eu vou para aplicar os juros moratórios convencionais. Mas esses convencionais, se não estiver fora da lei da usura, se não estiver fora do mercado financeiro, eu tenho que pensar que eu tenho aqui um limite, que é o limite estabelecido no artigo 1º da lei de usura. Diz assim: será punido nos termos desta lei estipular em qualquer contrato taxa de juros superiores ao dobro da taxa legal. Artigo 1062 do Código Civil de 16 e artigo 406 do Código Civil de 2002. Observe que a lei de usura está se aplicando nas hipóteses em que as operações financeiras não estão sujeitas ou não estariam abrigadas do mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, eu não aplico a lei de usura. Neste caso, eu tenho que a taxa legal é a Selic menos IPCA, como disse, vezes 2. Então, se eu tenho 10 menos 4, eu tenho 6%. O máximo de juros legais moratórios convencionais poderia ser 6 vezes 2, 12% ao ano, linear, sem capitalização de qualquer forma. Volto a chamar a atenção, então, a diferença de juros moratórios legais e juros moratórios convencionais. Os legais estão estabelecidos lá no artigo 406, se o resultado for negativo, não há juros. O convencional pode ser estabelecido entre as partes, desde que limitado ao dobro da taxa legal previsto no artigo 406, parágrafo 1º do Código Civil, de acordo com o que prevê o artigo 1º da Lei de Usura. A flexibilidade dessas transações representa sempre que a não aplicação da lei de usura em diversas obrigações vinculadas, como vê no parágrafo 3º do artigo da Lei 14.905. Estabelece maior liberdade contratual e traz o impacto das relações comerciais, que possibilita acordos mais personalizados, com liberdade das partes de pactuarem o que entender. Há uma discussão que me parece interessante quando se conversa na taxa Selic, representando os juros de mora. E essa discussão eu pus aí até como ponto de interrogação, porque nos debates, nos fóruns acadêmicos que tenho participado, ainda não temos procurado, não encontramos uma resposta positiva. Qual seja, o Superior Tribunal de Justiça vem julgando o recurso especial 1.795.982 de São Paulo desde 2003, desde 2023, desde 1º de março de 2023. E o Superior Tribunal de Justiça, mesmo depois da publicação da Lei 14.905 de 24, mesmo depois da vigência da lei, ou seja, de 21 de agosto de 2024, vencendo o período da vacatio legis, o Superior Tribunal de Justiça, por maioria, está entendendo pela aplicação da taxa Selic para a correção monetária das dívidas civis, em detrimento da correção monetária somada aos juros de embora de 1%, também previsto no artigo 161, parágrafo 1º do CTN. Acontece que houve a publicação da lei, e houve a Lei 14.925 de 2024, e houve uma arguição de prejudicialidade por alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que talvez tivesse prejudicado o julgamento do resto, em razão da vigência da nova lei, que deveria se, então, suspender ou entender como prejudicado. Não, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, naqueles casos em que estavam julgando, de fato, deve ser a taxa Selic. E isso tem sentido a divergência, academicamente, volto a dizer, que a Lei 14.905, que trata o artigo 406 e 389, determina que a atualização monetária, que a correção monetária, seja pelo IPCA e não pela Selic. E isto me parece interessante, como estamos conversando
já desde o professor Cláudio, que apresentou muito bem essa dificuldade, a composição da Selic para juros de mora, ela inclui a atualização monetária. Então, o fato de deduzir é para que não tenha um completamento ilícito. A própria lei diz, no parágrafo 1º, deduzir do IPCA do IBGE do Cláudio. E isso está na dificuldade de se conseguir separar os componentes de juros da atualização monetária dentro da apuração da taxa Selic. Mas, mesmo assim, volto a falar depois, lá um pouquinho mais para frente, dessa colocação do Superior Tribunal de Justiça, nessa discussão da interpretação da lei da vigência ou não. Mas, mesmo assim, gostaria só de pontuar que, de forma expressa, o artigo 3º da Lei 14.905, 2024, ele diz expressamente que não se aplica a lei de usura. Não se aplica o Decreto-Lei 22.626 de 33. Em que hipótese? Nos contratos entre pessoas jurídicas, nos títulos de crédito e valores imobiliários, nas instituições financeiras e afins, no mercado financeiro e mercado de capitais. Essa exceção prevista no artigo 3º da Lei 14.905, examinando superficialmente, poderíamos separar da seguinte maneira. Não se aplica no inciso 2 e inciso A, com relação aos títulos de crédito. Os títulos de crédito do direito comercial, bem sabendo pela Lei 6.840 de 80, os principais títulos de crédito dizem respeito aí à letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, debêntures, cédulas de crédito bancário e, recentemente, letra de crédito de desenvolvimento, a Lei 14.937 de 2024. Para esses títulos, não se aplica a lei de usura, ou seja, a liberdade de contratar, a liberdade de pactuar entre as partes. Observe que, neste momento, eu estou conversando e privilegiando os princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia, ou seja, certeza, liquidez, exigibilidade e execuibilidade. Ora, quando voltamos um minutinho, e o professor Cláudio lembrou bem, se eu tenho entre pessoas jurídicas, no inciso 1º, não se aplica a lei de usura entre pessoas jurídicas. Não se aplica a lei de usura nos títulos de crédito. E eu tenho sempre uma questão para que possamos refletir e, às vezes, procurar nos nossos estudos a resposta que possa ser lá na frente dada por jurisprudência consolidada. Eu tenho um título de crédito que está sendo executado, uma duplicata, que está sendo executada por uma pessoa jurídica ou contra uma pessoa jurídica, em que há a previsão de contratação de juros a 2%, 3% ao mês. Acontece a desconsideração da personalidade jurídica porque não tem patrimônio. Ao desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, eu posso continuar não incidindo a lei do usura ou eu tenho que incidir? Quando fala no inciso 1º, não se aplica a lei do usura nos títulos de crédito, entre as pessoas jurídicas, da mesma forma. Eu tenho uma pessoa jurídica executando uma outra pessoa jurídica. Lá eu não posso falar num contrato, posso falar numa escritura pública, ou posso pensar numa célula de crédito bancário. O banco X executa uma empresa. A empresa não tem patrimônio. O credor pede ao juiz que autorize a instauração do incidente de resolução e de desconsideração da personalidade jurídica. Cai na pessoa do sócio. O sócio paga de acordo com os juros pactuados da pessoa jurídica ou ele está em direito à aplicação da lei do usura? Porque eu estou conversando com a pessoa natural. Ou vale a natureza do empréstimo? O professor Cláudio, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Ora, quando a lei diz assim, não se aplica a lei de usura com relação aos títulos de crédito, a natureza do título que me parece que está sendo valorizada. Mas há, sim, um raciocínio forte no sentido de que se eu estou executando a pessoa natural, não importa se eu estou falando do título ou não. Aqui a lei está valorizando o título de crédito. Então, com relação a esse título de crédito, fica ainda uma dúvida. Com relação à desconsideração, fica uma dúvida.
eu considero a extensão de não aplicar a lei de usura ou eu aplico a lei de usura? Por quê? Porque aí eu tenho limitação. Não aplicando a lei de usura, o credor está livre por juros remuneratórios e juros moratórios. Aplicando a lei de usura, eu tenho que respeitar a lei de usura. E parece que nessas hipóteses, se eu estiver conversando da natureza do título, assim como eu tenho o avalista, assim como tenho o fiador, eu tenho diferença. O avalista é devedor solidário, o fiador não. Mas eu executo a dívida, eu executo o valor. Então, eu vou no patrimônio das outras pessoas, é uma questão. Particularmente, entendo, nesses casos, que tem que se pensar um pouco e há a possibilidade de se procurar excepcionar quando se vai para a pessoa física, que não teria a mesma proteção fora da lei, teria a proteção da lei de usura e não como se fosse instituição financeira. Com relação aos títulos de crédito, também não se aplica, nos valores imobiliários, não se aplica a lei de usura. Rapidamente, quais são os títulos de valores imobiliários? São aqueles emitidos e controlados pela Comissão de Valores Imobiliários. Os principais são os títulos bancários, títulos públicos, as ações, fundos de investimento, Brazilian Depository Receipt e crowdfunding, investimento e os derivativos. Para esses casos, também pode haver a cobrança de juros moratórios convencionais ou juros remuneratórios, sem a limitação em si, não se aplicando. Continua o artigo 3º do inciso 3º. Não se aplica à instituição financeira, a instituições financeiras e afim. Aí eu coloco, não se aplica a lei de usura em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, correspondentes bancários. Letra B, fundos ou clubes de investimento. Não se aplica a lei de usura. Sociedade de arrendamento mercantil, empresa simples de crédito, organização de sociedade civil de interesse público, de que trata a Lei 9.790, de 23 de março de 99, que se dedica à concessão de crédito. Veja que se ampliou o leque. Todas essas instituições não estão sujeitas à lei de usura. Então, estariam livres para a pactuação por força do artigo 3º. E vai mais. O inciso 4º do parágrafo 3º diz assim: não se aplica a lei de usura nas operações realizadas no mercado financeiro, mercado de capitais ou de valores imobiliários. Não se aplica no mercado financeiro, mercado de capital, mercado de valores imobiliários. Pensando sobre isso e refletindo, para poder conversar em aula, em palestra, em debate, didaticamente, acho que podemos reduzir em 2 momentos. Ou seja, a exceção do artigo 3º da Lei 14.905 de 24 pode ser resumida. Não se aplica a lei de usura nas dívidas entre pessoas jurídicas e todas as dívidas vinculadas ao mercado financeiro. E aí, quando avançamos um pouquinho, vamos procurar o conceito de mercado financeiro, veremos que o mercado financeiro é aquele regulado pelo Banco Central e pelo Conselho da Comissão de Valores Imobiliários. E envolve o mercado de crédito, mercado de capital, mercado de câmbio, mercado monetário. Mercado de crédito são todas aquelas abrangem dos financiamentos de operações de crédito, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, sociedade de arrendamento mercantil, leasing, empresa simples de crédito, organização da sociedade civil de interesse público, que se destina à concessão de crédito. Os mercados de capitais, que abrangem valores imobiliários, as obrigações contraídas perante fundos ou clubes de investimento. Fundos, os tais FDICs, fundos de investimento. Mercado de capital, que respeita a compra e venda de moedas, e mercado monetário, as operações realizadas entre o Banco Central e instituições financeiras ou entre as próprias instituições financeiras. Nessas hipóteses, não se aplica a lei de usura. Me parece que vale uma observação, que nesses casos, independentemente do devedor ser pessoa natural ou ser pessoa jurídica, as operações de crédito no âmbito do mercado financeiro não se sujeitam ao teto de juros remuneratórios e nem às restrições da lei de usura. É claro que é uma interpretação muito subjetiva e vai depender um pouco da jurisprudência que vai se firmando, mas a impressão que se dá é que se amplia o conceito do que seria o sistema financeiro, o mercado financeiro. E aí, a exemplo da limitação da capitalização de juros, ou seja, o cheque, a nota promissória, nós sempre determinamos que se faça 12% ao ano. Então, dessas operações, a partir da vigência da lei, as execuções, as cobranças a partir de 28 de agosto de 2024 podem ser cobradas com capitalização, porque estariam fora da lei de usura.
permitida a pactuação de juros acima do teto da lei de juros, com capitalização mensal ou outra periodicidade inferior à anual. Me parece interessante, então, ao conversarmos sobre os juros remuneratórios, quando o professor Cláudio Godoy lembra que é para fins federativos, fins econômicos, o artigo 591, parágrafo único do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905, de 24, expressamente diz assim: se a taxa de juros não for pactuada. Se a taxa de juros não for pactuada. E parece que é pouco provável que todas as instituições financeiras, todo o mercado financeiro, excetuado no artigo 3º da Lei 14.905, vai deixar de prever a taxa. Porque se não prever a taxa, vai aplicar o quê? A taxa legal. Então, se não tiver previsto, vai se aplicar a taxa legal, a partir da vigência da lei. Então, a taxa legal qual seria? É aquela prevista no artigo 406, que representa o quê? O índice da Selic menos IPCA. Esse limite de juros remuneratórios, de acordo com o artigo 1º da Lei 22.626, veda a estipulação dos juros a taxa superior ao dobro da taxa legal, para as operações que estejam dentro da lei dos juros. Então, veja, o artigo 591 do Código Civil faz menção à liberdade quando não for pactuada a obrigação da taxa legal. Nessas hipóteses, há limitação em razão do artigo 1º da Lei 22.626, que volta a vigir em função da necessidade de limitação do lucro que teria a instituição financeira nessas hipóteses. E o conceito de taxa legal, o artigo 406, já falamos mais alguma vez da Lei 14.905, determina que, havendo abuso ou havendo descumprimento da lei, gera responsabilidade. Como temos conversado, o professor Cláudio também lembrou muito bem, que o descumprimento da lei de usura pode caracterizar crime contra a economia popular ou abuso do direito, previsto no artigo 187 do Código Civil, bem como violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E havendo abuso, abusividade da taxa, o Poder Judiciário pode, de alguma forma, anular ou modular para que isto fique dentro daquilo que seria razoável. Me parece interessante lembrar que, com relação aos juros remuneratórios, o Poder Judiciário passa a ter uma função importante na regulação daquilo que poderia ser considerado como abuso. A capitalização e o limite de juros remuneratórios também me preocupa, porque eu venho há bastante tempo, talvez aí mais de 15 anos, estudando os encargos financeiros nas operações de crédito, e há uma dificuldade grande de se aceitar a capitalização ou não dentro da prática judicial. Então, eu faço uma distinção para os integrantes do sistema financeiro nacional e para aqueles que não são integrantes do sistema financeiro nacional. Para aqueles que as entidades ou os credores que pertencem ao sistema financeiro nacional, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a capitalização de juros em período menor que 1 ano para integrantes do sistema financeiro nacional, desde que expressamente prevista no contrato. Observe, desde que expressamente prevista a capitalização de juros, a sua periodicidade no contrato. Por sua vez, para os não integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização dos juros é vedada. Para os não integrantes do sistema financeiro nacional, o limite dos juros remuneratórios corresponde ao dobro dos juros remuneratórios legais, que é a taxa Selic menos IPCA. Mas essa questão, até agora, julho, vem trazendo muita dúvida para que se possa compreender se é possível ou não. Por quê? Porque se tivermos o cuidado de olhar as disposições da integração, quando se pensa no conceito, na formação do sistema financeiro nacional, nós vamos entender, vamos procurar compreender que a Constituição Federal, no seu artigo 192, determina que expressamente determina que o sistema financeiro nacional
será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as suas partes, abrangendo as cooperativas de crédito. O Sistema Financeiro Nacional, diz o artigo 192 da Constituição Federal, será regulado por lei complementar. O artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz assim, caput do artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória. Parágrafo 1º. Entretanto, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria, inciso 3º, reservada à lei complementar. Veja, desde 2000 vem se discutindo. O Sistema Financeiro Nacional será regulado por lei complementar. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, veda que se faça a regulação por medida provisória. Entretanto, as medidas provisórias que autorizam, que vem lá 2170, artigo 5º, a medida provisória 2170 de 2001, está na 36ª edição, que permite a capitalização, foi questionada por uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 2316. E esse julgamento foi finalizado agora, dia 29 de junho de 2024, com decisão publicado em 1º de julho de 2024, um relator, o ministro Nunes Marques. Por maioria, reconheceu, por maioria, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e, por maioria, julgou improcedente. Ora, a respeito dessa inconstitucionalidade formal, e ainda, essa decisão já transitou em julgado. Transitou em julgado em 30 de agosto agora de 2024. A respeito da inconstitucionalidade formal, apontada na ação que ingressou no Supremo Tribunal Federal, em 2000, no voto condutor do acordo, o eminente ministro Nunes Marques, entre outros fundamentos, destaca, entre aspas, a necessidade de edição de lei complementar para a regulamentação do sistema financeiro nacional não engloba a sistemática de juros, algo que pode ser feito por meio de leis ordinárias, com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Esses precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm autorizado a capitalização dos juros para os integrantes do sistema financeiro nacional, desde que previsto em contrato. É constitucional e pode ser cobrado. E o problema da capitalização prevista ou não em contrato também se enfrenta muito na jurisprudência, nas decisões que têm que ser dadas nas execuções desses títulos judiciais. Por quê? Porque a necessidade de capitalização mensal expressamente pactuada dos títulos executivos dessas judiciais, o que se entende por expressamente pactuado? Eu posso cobrar a capitalização diária, mensal, semanal, semestral, anual? Normalmente, os créditos não prevêem. A instituição financeira disfarça a forma de cobrar, cria índice por normalidade, depois acrescenta. Aí vem o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento de recurso especial 973-827 do Rio Grande do Sul, julgarem sobre o rito do recurso especial repetitivo, sendo condutor para acordo o ministro Luiz Felipe Salomão, relator o ministro Luiz Felipe Salomão, e para o acordo a ministra Maria Isabel Galotti, na segunda sessão, e dá a interpretação que, expressamente pactuada, deve-se entender a previsão do contrato bancário, que pode ser através de cláusula contratual, prevendo a periodicidade da capitalização mensal, ou, então, a previsão da taxa de juros anual superior ao duodécimo mensal, dispensando a inclusão de cláusula de redação expressa de capitalização de juros. Esta decisão foi transformada na súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Então, se o banco está cobrando 2% de juros ao mês ou 3% de juros ao mês e põe assim, 3% de juros ao mês vezes 12 dá 36. Ele põe assim, não, ao ano vai ser 42.
por a súmula 541, autorizada está a capitalização. Por quê? Porque a duodécimo 2 vezes mais do que o mensal. Está perfeitamente previsto. E volto a chamar a atenção, como lembrou o professor Cláudio Godoy, que a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, expressamente ainda em vigência, diz assim: as disposições do decreto 22.626/33, lei de usura, não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados em operações realizadas por instituições públicas ou instituições privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Quem está dentro do sistema financeiro nacional, ou seja, todas as exceções do artigo 3º da Lei 14.905 de 2024 não estão sujeitas à lei de usura e podem cobrar, inclusive, com a capitalização. E aí, para aqueles que não são integrantes do sistema financeiro nacional, para esses que não são integrantes, é vedada a capitalização mensal. Só pode ser cobrada a capitalização anual. E aí, esse limite dos juros em relação aos contratos e tributos celebrados fora do sistema financeiro nacional, por força da parte final do artigo 1º da Lei de Usura, Decreto-Lei 22.626/33, corresponde ao máximo o dobro dos juros moratórios legais, ou seja, Selic menos IPCA. Diz o artigo 1º da lei, do Decreto 22.626, é vedado, é proibido e será punido nos termos dessa lei estipular em quaisquer contratos taxa de juros superiores ao dobro da taxa legal. Taxa legal no Código Civil 16 estava previsto no artigo 1062, que era 6%, correspondente hoje ao Código Civil de 2002, o artigo 406, que dizia 1% do CTN. E agora, com a nova lei, diz que a taxa legal é sempre a taxa que não supera a Selic menos IPCA vezes 2. Me parece interessante lembrar que os efeitos da alteração legislativa, e nós temos um pouco de dificuldade, porque a primeira publicação aconteceu em 28 de junho de 2024, e o parágrafo 2º do artigo 406 prevê que a forma de sua aplicação é imediata, e os demais períodos de vacácio legis de 60 dias. Então, se contarmos 28 de junho com 60 dias, alguns autores, alguns comentadores, alguns doutrinadores entendem que é 30 de agosto, mas não é. E parece com convicção que é dia 28 de agosto, 60 dias contado corrido, a partir da primeira publicação, que houve uma segunda publicação em 1º de julho, mas observe que a publicação seguinte diz: não anula a primeira publicação, retificou alguma redação. Então, quer me parecer que a entrada da Lei 14.905 de 24 para o parágrafo 2º é imediato, para os demais, a partir de 28 de agosto de 24. E o que isso representa? Representa que temos que fazer uma modulação. Como lembrou o professor Cláudio. Ora, nos processos que derem entrada, que forem julgados a partir de 28 de agosto, como fazíamos na época do Código Civil, eu aplico a legislação anterior. A partir de 28 de agosto, eu aplico o 406, eu aplico a lei nova, a lei 14.905 de 24. E isto vai trazer um pouco de dificuldade na liquidação, no cumprimento das obrigações financeiras dessas hipóteses, que traz uma significativa modificação na forma de cálculo. O desafio nessa uniformização de juros de atualização monetária é a incerteza mercadológica, porque ainda dependemos dos contadores e depende desta forma para que se possa apurar. A falta de uma determinação específica disso. No Tribunal de Justiça de São Paulo já houve a troca do INPC para o IPCA. Então, a partir de 28 de agosto, aplica-se o IPCA. Antes do 28 de agosto, tem que se aplicar o INPC, que é a taxa que era prevista na forma, pela metodologia prática do Tribunal de Justiça. O impacto desses contratos sobre as dívidas, sobre mudanças, afetarão os contratos existentes e nos processos judiciais. Incerteza sobre a aplicação das novas regras em processo em curso, eu tenho uma sentença, estou julgando uma apelação, eu modifico os juros e parece que eu tenho dificuldade, tenho que aplicar o princípio do tempo régio A, prevalecendo aquilo que teria no momento que foi realizado a contratação da obrigação. A interpretação da nova legislação depende da necessidade de compreender quais foram as novas modificações e a redação precisa disso. Esses critérios dependem também
de uma atualização monetária nas hipóteses em que não se tenha a incidência para cada caso, então se aplicaria a legislação, e o período de transição é uma divergência doutrinária sobre a adequação das novas disposições em relação aos contratos existentes no período da vacatio legis e logo em seguida a sua publicação. O impacto disso nas relações contratuais, e parece que há dúvidas sobre a aplicação retroativa das novas regras em contratos já firmados. Nos contratos novos, necessidade de adaptação dos dispositivos com aditivos contratuais ou não. E as renegociações, possibilidade de revisão dos termos contratuais à luz da nova legislação, especialmente em função do Código de Defesa do Consumidor, que permite a revisão contratual. A segurança jurídica e a previsibilidade em função da lei, observe que antes da Lei 14.905 de 2024, havia lacunas legislativas no âmbito contratual, que geravam grande incerteza de como aplicar. Com a vigência da implementação da lei, busca-se maior segurança e previsibilidade nessas relações do direito privado. Necessidade de esclarecimento sobre a aplicação prática das novas leis, que ainda não temos, estamos discutindo e refletindo sobre isso, e a expectativa de que surja uma jurisprudência que vá consolidando e orientando a aplicação da nova lei. Antes da lei, haveria lacuna, a implementação da lei buscando segurança jurídica, o desafio que temos é a necessidade de esclarecer e para a aplicação prática das novas regras e a expectativa de que, provavelmente, em futuro, a jurisprudência venha a consolidar o entendimento. Ao meu sentir, o impacto da Lei 14.905 nos processos judiciais, daquilo que pude pesquisar, e parece que a Lei 14.905 tem natureza processual e deve ser aplicada a todos os processos, produzindo seus efeitos imediatos, privilegiando o princípio do tempo crédito ágil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as novas disciplinadoras de juros moratórios e atualização monetária possuem natureza eminentemente processual. Isso decorre da aplicação imediata que alcançaria as situações jurídicas pendentes, em observância ao respeito ao princípio do crédito ágil. E por que isso? Porque justificando a natureza processual da lei, nos termos do artigo 322, parágrafo 1º do CPC, expressamente está previsto que a atualização monetária e os juros moratórios são consectários legais da obrigação a ser cumprida e, como tais, possuem natureza de ordem pública e podem ser aplicados de ofício. Superior Tribunal de Justiça, embargo de declaração em agravo regimental 1.363.193 do Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Gurgel Faria, julgado em 8 de outubro de 2019. Observe, a dicção do artigo 322, parágrafo 1º, diz assim: compreende-se do principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de circunvência, inclusive honorários advocatícios. Em razão da sua natureza processual, a Lei 14.905 de 2024, salvo melhor juízo, deve ser aplicada a todos os processos, produzindo seus efeitos imediatamente, por força do artigo 6º do Decreto-Lei 4.657 de 1942, que representa a lei de introdução às normas de direito brasileiro, alcançando, inclusive, situações jurídicas pendentes em observância ao princípio do tempo crédito ágil. Este também é o entendimento do recurso extraordinário 1.317.982, de relatoria do ministro Nunes Marques, tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, julgado em 8 de janeiro de 2024. O impacto ainda, em razão do princípio de tempo real, aplicação imediata, que é uma discussão que se tem na doutrina, a situação jurídica pendente, nos embargos de divergência do recurso especial 1.207.197 do Rio Grande do Sul, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que as normas disciplinadoras de juros moratórios e atualização processual possuem natureza eminentemente processual, devendo ser aplicáveis aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit acta. Ainda, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, lá atrás, fixou-se o entendimento de que as normas disciplinadoras dos juros moratórios
e da atualização monetária possuem natureza eminentemente processual. Sobre os juros moratórios legais, previsto no artigo 406 do Código Civil, com a nova redação da Lei 14.905 de 24, tendo como paradigma o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.112.746 do Distrito Federal, quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, observada a sistemática dos recursos repetitivos, tema 1170, ficou decidido que os juros e a atualização monetária aplicam-se imediatamente a todos os processos, inclusive os que estivessem acobertados pela coisa julgada. Abre aspas. Tendo sido a sentença exequente prolatada anteriormente à entrada em vigor do novo Código Civil, fixado com incidência de juros de 6% ao ano, correto entendimento do Tribunal de Origem, ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003, e, a partir dessa data, a taxa que é a lei de 406. Conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. Então, até 28 de agosto de 2024, aplica-se a legislação a quem tivesse pactuado. A partir dali, com a modulação para a lei nova. Portanto, ao meu sentir, essa também deve ser a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. O impacto, evidente, dos processos judiciais em curso, natureza de ordem pública, atualização monetária e os juros monetários, que são considerados consequências legais das obrigações, possuem natureza de ordem pública. Pode ser aplicado, portanto, de ofício, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e a aplicação é imediata, em função, em todos os processos, produzir o efeito logo que entrou em vigor, nas situações jurídicas pendentes, respeitando-se, evidentemente, aquilo que já foi praticado. Nos títulos extrajudiciais, aplicação da Lei 14.905 de 24, nos títulos executivos extrajudiciais. A nova redação do 406 expressamente prevê as seguintes hipóteses. Primeira, aplicação da taxa legal. A taxa legal só se aplica quando os juros não forem convencionados, forem estipulados sem taxa ou provierem de determinação legal. Os encargos contratuais a partir do ajuizamento. Diversos julgados, antes da Lei 14.905 de 24, reconhecem que os encargos contratuais do título executivo extrajudiciais incidem até a data do ajuizamento. A partir do ajuizamento, programa da atualização monetária, o entendimento é de que, para a correção monetária, utilizava-se a tabela prática do tribunal. A prevalecer esse entendimento, salvo melhor juízo, a tabela prática do Tribunal de Justiça precisava ser alterada e foi adequada à inovação legislativa trazida pela Lei 14.905 de 24, que passou a tratar o IPCA e não mais o INPC. No direito intertemporal, como disse, tendo como paradigma a entrada em vigor do Código Civil 2002, no 16, a juros de moratória de 6%, determinava-se até 10 de janeiro de 2003. A partir de então, mudando-se, a partir de 11 de janeiro, passou a incidir o artigo 406 do Código Civil de 2002. A interpretação como paradigma, a partir de 28 de agosto, portanto, aplicar-se-á a nova redação do artigo 406 com a taxa legal, que corresponde Selic menos IPCA. Há um enunciado do número 164 do Conselho Estadual da Justiça Federal, no seguinte teor: tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 16, são devidos os juros de mora de 6% ao ano até 10 de janeiro de 2003. A partir de 11 de janeiro, data de entrada em vigor do Código Civil, passa a incidir o artigo 406 do Código Civil 2002. Este artigo 406, com a nova redação da Lei 14.905, determina, portanto, que a partir de 28 de agosto, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando não provierem determinação legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. E qual é a taxa legal? É a prevista no parágrafo 1º do 406, que corresponde à taxa referencial Selic menos IPCA do IBGE. Fica uma indagação. A súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios
poderão ser convencionadas até o limite de 1% ao mês. Essa súmula foi superada pelo novo diploma legal e parece que temos que tomar cuidado, que a partir da vigência da lei, o artigo 1º da lei do ZUR, a Carta 22.626, determina que se possa fazer até o dobro da taxa legal. E aí eu tenho dificuldade de entender que estaria derrogada essa súmula ou prevalece o entendimento. O tempo e a jurisprudência pode dizer e pode nos ajudar a explicar a eventual dicção da revogação dessa súmula 379. Dentro da pesquisa que pude fazer, contando com o apoio do grupo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, na doutrina, na jurisprudência, até 31 de julho de 2024, para efeito também de subsídio, doutrinariamente, encontra-se e jurisprudencialmente, encontra-se alguns acordos que, entendendo que deve ser flexibilizado, em especial a lei da usura, 2 acordos, da autoria do desembargador Marcos Fábio Morcello e do desembargador Roberto José Ludwig, que está aí Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ambos entendendo que a fixação do juro acima de 1% ao mês, por força da redação da Lei 14.905 de 2024, especificamente em seu artigo 3º, obrigações contratantes entre pessoas jurídicas. E no outro, do Rio Grande do Sul, a legislação nova encontra-se em vacatio legis, não determinando a sua aplicação. E dentro do Tribunal de Justiça, encontramos, nos 60 dias de vacatio legis, os acordos, 10 acordos, em que estabelece que não pode ser aplicado, e alguns entendendo que a lei não poderia retroagir em função do ato jurídico, do respeito ao ato jurídico perfeito. Me parece ainda interessante conversar ou explicar que muitos acordos ainda aplicam a taxa Selic, entendendo que a correção monetária é aquela que deve ser aplicada por força do Superior Tribunal de Justiça, entendendo também que a lei não estaria dando obrigatoriedade a esta taxa. E parece que há divergência e talvez lá na frente que possa ter. Destaco os artigos da internet que pude pesquisar e me parece que são essas considerações, pedindo desculpa por eventual corrida no tempo, mas que me pareceram relevantes trazer para a reflexão e eventual debate nessa Superior Escola de Administração. Obrigado por me ouvir. Estou à disposição para eventual questionamento. Não estou ouvindo, está sem som. Não sei se sou eu. Como é que sai daqui? Você está me ouvindo agora? Agora sim, pois não. Obrigada pela sua explanação. Né? Nós ficamos muito felizes, os alunos aqui já estão pedindo material. Kelly, precisamos desse material. Eu digo, vou falar com o desembargador. Se o senhor disponibilizar, a gente coloca no ambiente para tirar todas as dúvidas, né? E desde já lhe agradeço imensamente, né, pela sua explanação. Agradeço ao desembargador Cláudio também. Peço desculpas, o doutor Saulo precisou sair por conta do eleitoral que ele está respondendo, então está correndo esses dias, né, com o pleito. Mas desde já, em nome da nossa escola, do nosso diretor, nós estamos extremamente gratos pela participação dos senhores nesse webinar essa tarde. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu que agradeço. O desembargador Cláudio pode falar primeiro e depois eu faço o agradecimento. Não sei se alguém tem alguma coisa. Pois não, desembargador Cláudio. Não, só quero agradecer de novo, mais uma vez, o convite e dizer que foi um prazer participar. Boa tarde a todos e a todas. Eu também agradeço e estou à disposição para eventual. Vou tentar disponibilizar a Lambda assim que a assessoria me ajudar a transformar em PDF, aqui, para não ficar coisa que possa ser já encaminha para a secretaria da escola. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, desembargador. Boa tarde a todos. Eu me chamo Carla e eu estou com uma dúvida em relação porque eu acho que foi passou um pouco batido aqui no meu entendimento, em relação à superação da súmula do STJ 379. Eu só poderia voltar na explicação, por gentileza? É uma reflexão que se faz, porque a súmula 379, Superior Tribunal de Justiça, ela estabelece que nos contratos bancários, não regidos por legislação específica. Por que legislação específica? Porque quando nós temos os empréstimos rurais, os empréstimos industriais e os empréstimos comerciais, que eram normalmente feitos
celebrados através do Decreto-Lei 167/67 nos rurais, do Decreto-Lei 413 nos industriais e nos comerciais, essa legislação específica determina no seu artigo 5º, parágrafo 1º, que os juros moratórios só podem ser elevados em 1%. Então, lá na legislação específica, diz que os juros moratórios não são de 1%. Se o empréstimo, por quê? Porque esses financiamentos são feitos com subsídio do governo, da onde vem. Então, o banco, naquele momento, ele tem uma remuneração, mas para fomentar o desenvolvimento. Então, nesses casos, o artigo 5º, parágrafo único, determina que, no caso de inadimplência, os juros de mora só podem ser levados em 1%. Em muitos julgados, se tem talvez um equívoco, porque se diz assim, eu cobrei 8%, então, nesses casos, eu posso cobrar até 12%. Não, se eu estou cobrando 8% ao ano, houve inadimplemento, nos casos de mora, eu só posso elevar em 1%. Então, eu passo a cobrar 9%. Eu só acrescento 1%. E, da mesma forma, o Decreto-Lei 22.626, que é o Decreto-Lei que trata da lei da usura, também diz isso, que o juro só pode ser elevado em 1%. Então, nessas hipóteses, a súmula que diz para os casos dos financiamentos das operações não regidas por legislação específica, os juros moratórios podem ser cobrados em até 1% ao mês. Então, se pegar o Decreto-Lei 22.626, por favor, veja que esse decreto, especificamente no que diz respeito ao artigo 5º do Decreto-Lei 22.626, diz assim: admite-se pela mora dos juros contratados, esses sejam elevados de 1% e não mais. Então, nas hipóteses em que eu tenho dentro do sistema financeiro, dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é o microsistema, o artigo 51, vai por meio do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a cobrar o juro de mora em até 2%. A multa de 2%, e eu posso fazer 1% naqueles que são convencionados. Então, como dizia-se e estabelecia-se que naquele momento eu posso cobrar 1% de juros, independente daquilo que seria o limite do remuneratório, então eu estaria cobrando. Se eu cobrei 15%, se eu cobrei 18%, eu posso cobrar mais 1%. A súmula 379 diz lá, até o limite de 1%. Na verdade, o que nós temos é, quando eu estou dentro, não estou na legislação específica, eu estou cobrando, então, não regida por legislação específica, cambial, cheque, nota promissória, como é que eu posso fazer a cobrança? Neste caso, a legislação determina pelo 406 que eu não estou cobrando imposto, eu estaria cobrando a Selic menos o IPCA. Não sei se consegui explicar, mas estou à disposição, se não, podemos conversar mais um pouquinho. Não, desembargador, eu compreendi. Realmente é porque fica claro, né, quando o artigo 406 traz para nós a redação de que, se não forem convencionados, o que vai ser aplicado tem que ser a taxa Selic menos o IPCA. E realmente, ou, na opção entre um e outro, realmente me parece, né, a meu sentir, muito humildemente, estou aprendendo. Eu agradeço pela explicação, realmente faz a gente refletir. E vai vir muita coisa ainda por aí, porque como é uma legislação nova, né, e nem todos os magistrados estão por aqui, aí a gente... E eu sou da Escola de Magistratura, então eu estou aprendendo. Eu agradeço. O desembargador Cláudio quer complementar, desembargador Cláudio? Pois não. Não, é isso mesmo. Mas se tiver mais alguma pergunta, estamos às ordens. Se não, doutora, não sei quem é a pessoa que está... Spencer, eu vou ter que pedir desculpa para me retirar também. Eu tenho que... Aula agora às 6 horas aqui em São Paulo é complicado. Então, eu vou pedir desculpa e vou me despedir. Até logo. Felicidades. Obrigado. Tá bom. Eu também estou pedindo licença para me retirar, se não houver, doutora Kelly, podemos encerrar ou a senhora quer alguma outra consideração, alguma outra dúvida? Não, podemos encerrar. Agradeço a participação dos senhores, ficamos lisonjeados com as presenças e desejo a todos, né, um final de quinta-feira. Boa noite. Tá bom, boa tarde. Boa tarde aqui para nós, boa tarde aí. Um abraço. Até logo.
Boa Tá bom. tarde. Felicidades, felicidades. Tá bom. Como é que encerra aqui? Não sei como é que faz aqui. Isso. Hã?